trazer aqui para vocês a atualização do JP. Atualização do JP, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tudo ok. Atualização do JP, dia 29/4/2024. Dia 16 de abril de 2024, eram 5h30 da manhã. Então, JP foi designado para essa missão exatamente às 5h30 da manhã. Enquanto o JP e outros soldados foram pegos num ônibus branco. Está aqui para vocês uma ilustração. Né? Muito bem. Um ônibus com capacidade para 44 pessoas, com 32 tripulantes. Eles não sabiam o seu destino. Né? Simplesmente receberam aquela mensagem de celular, que é típica, né, que precede uma missão, que sempre antecede as missões. E quando eles recebem essa mensagem, né, de celular, eles sabem que é algo totalmente sigiloso. Muito bem. E eles não sabiam o seu destino, mas estavam indo em direção ao Alabama e ao Mississippi. No caminho, com um ônibus escolar, como se fosse um ônibus escolar ou um ônibus de empresa, o ônibus ia pegando as pessoas. Sabe aquele ônibus de empresa, um ônibus escolar que vai passando na casa das pessoas e vai pegando um a um, bem interessante, em vários pontos diferentes. Não necessariamente na casa, na porta da casa das pessoas, mas alguns pontos pré-determinados. Muitas pessoas, e muitas dessas pessoas eram pilotos experientes. Alguns eram de outros países, olha que interessante, de outros países, como Israel, Brasil, Rússia, etc., que mantiveram anonimato sobre sua origem. Havia 32 pessoas, dos países árabes também, o JP que identificou alguns, e provavelmente tinham origem em países árabes, Iraque, Irã, ou talvez um outro, muito bem, Arábia Saudita, que mantiveram anonimato sobre sua origem. Havia 32 pessoas no ônibus, que tinha capacidade para 44 pessoas. Então, eles estavam indo em direção ao norte aqui do Mississippi e do Alabama. Na mesma instalação que ele esteve em outra ocasião, uma outra ocasião que era um espaço-porto. Olha que interessante. Então, o ônibus entrou num túnel estreito, que tinha 1 metro de distância na parede de ambos os lados, bem estreitinho mesmo. E podia ver o ônibus, às vezes, encostar na parede, e o motorista pedir desculpa, né? Às vezes ele pegava e chegava a encostar na parede ali, né? Da parede do túnel. Ele falava, desculpa aí, sorry, pessoal. E o pessoal, né, ficava ali assustado, preocupado. De repente pudesse acontecer um acidente. Depois de um tempo, chegaram a uma caverna, uma grande caverna, uma caverna que tinha certa iluminação, e seguiram a pé até um local que parecia um espaço-porto. Imaginem vocês, um imenso espaço-porto, com vários OVNIs, muitos OVNIs, com vários pilotos de diferentes nações, e muitos OVNIs flutuando, pairando nos ares. Naves antigravidade, tem esta característica, então ficam flutuando, pairando ali no ar. Esses OVNIs tinham entre 5 a 10 metros, meus amigos, de comprimento, e emitiam um som como uma espécie de zumbido. Interessante. Então essa instalação está localizada ali próximo ao norte do Mississippi e do Alabama, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Cerca de 30 nórdicos estavam pilotando essas naves, que seriam os instrutores dos pilotos experientes. Então, pilotos experientes aprendendo ali a pilotar espaçonaves, e os seus instrutores são extraterrestres. Essas naves, e cada nórdico estava instruindo um piloto diferente a pilotar estas naves. Então, cada piloto tinha o seu próprio professor ou mestre de pilotagem extraterrestre. Os OVNIs pousaram com imposição da mão dos nórdicos. Então, eles estavam ali para receber a sua carta, né, para pilotar OVNI. Então, lógico que é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso mesmo. E um instrutor ali desses testes eram os próprios extraterrestres. Os OVNIs pousaram com imposição da mão dos nórdicos. Então, os nórdicos simplesmente estendiam as suas mãos e os OVNIs obedeciam. E por que os OVNIs obedeciam? Porque os OVNIs têm consciência. São naves orgânicas que têm consciência, uma extensão
da consciência do próprio tripulante. Fantástico. E quando desciam, os pilotos chegavam perto e simplesmente eram projetados para dentro da espaçonave, como se fossem teletransportados. Então o OVNI começava a descer, a pousar, o piloto humano, que estava sendo treinado, chegava próximo, e ele era projetado para dentro do OVNI, como se fosse um teletransporte, que aparentemente não tinha entrada. Olha só, meus amigos, parecia que não tinha qualquer, era totalmente hermético, totalmente fechado, não tinha nenhuma entrada visível, nenhuma escotilha, nada, absolutamente nada, nenhuma porta. As naves podiam imitar o aspecto das cavernas, ficando invisíveis. Imagine vocês, meus amigos, o OVNI passava ali próximo da parede das cavernas, da caverna, e ficava completamente invisível, numa camuflagem perfeita. E JP, quando viu isso, ficou maravilhado, e ele acabou perguntando, quantos OVNIs existem por aí que nós não podemos ver? Exatamente isso. Então, meus amigos, existem milhares, talvez centenas de milhares de OVNIs que simplesmente ficam invisíveis, se camuflando nos ares. Aí você olha para o céu, você vê apenas o céu azul, mas de repente ali tem 10, 20, 30 OVNIs diferentes. Está ocorrendo um treinamento para uma operação coordenada. Prestem atenção, meus amigos. Palavras de JP. Está ocorrendo um treinamento para uma operação coordenada no mundo inteiro, utilizando esses OVNIs dos nórdicos, que são equipados com sondas metálicas para fazer uma varredura do local e identificar algum perigo, como radiação ou armamento. Isto é impressionante, porque segundo o relatório da ARA, do Kirkpatrick, foram identificados centenas de milhares de orbes no mundo inteiro, principalmente próximos de bases militares. E também em áreas de conflito, como Usantia, Terra Santa e outras localidades, e também usinas nucleares. Isto é incrível. Então, quem está fazendo esse monitoramento, a priori, eram os nórdicos. Agora eles falaram o seguinte, agora é com vocês, meus filhos, vocês vão fazer o nosso trabalho. Nós vamos dar as espaçonaves, os OVNIs para vocês, vocês serão devidamente treinados e vocês vão executar este trabalho. Porque vocês têm esta responsabilidade, vocês precisam salvar o seu planeta, vocês precisam fazer parte disso. A gente não pode dar tudo de bandeja para vocês. Interessante isso, meus amigos. Então, está ocorrendo um treinamento para uma operação coordenada no mundo inteiro. JP não especificou o que seria este treinamento, essa operação coordenada no mundo. Provavelmente, isso tem a ver com o processo de divulgação, ou seja, um plano de divulgação global. Talvez esses OVNIs, meus amigos, vão deter, e já estão detendo, ações dos escuros que tentam alavancar, eclodir uma 3G a nível mundial. E eles estão tentando isso em várias frentes diferentes, na Terra Prometida, na Usantia. Então, eles estão protegendo o nosso planeta e em breve irão se manifestar juntamente com os extraterrestres, apresentando a verdade. Só que para que isso aconteça, a Deep State precisa cair completamente, porque isso é um pré-requisito indispensável. Dos 32 passageiros, meus amigos, no ônibus, 30 eram pilotos experientes. Apenas JP e mais um não eram pilotos. Então apenas JP estava ali simplesmente para relatar o fato. Simples assim. Tanto é que depois desta missão, que não era bem uma missão, ele recebeu o sinal verde do seu superior para falar sobre isso. JP pôde ver um orbe entrando numa sala muito luminoso, que interagia com um cristal. Olha que maravilhoso. Talvez para se abastecer do cristal. Os orbes podem atravessar paredes e rochas. Então esses orbes que estão monitorando todas as ações dos humanos podem se camuflar. Então, eles podem ficar totalmente invisíveis e podem atravessar paredes. Então, não existe obstáculo
não existe qualquer tipo de obstáculo para este dispositivo. Então, eles podem penetrar dentro de áreas militares, eles podem entrar dentro da Casa Branca, eles podem acessar qualquer lugar do mundo. E não tem como paralisar, identificar esses OVNIs. Impressionante. Isso mostra que a Aliança da Terra tem um banco de dados inacreditável. Sempre está a um passo à frente das ações dos escuros. Isso é uma vantagem muito grande. Além dos humanos em treinamento, também havia intraterrenos, seres do interior da Terra, que estavam sendo treinados pelos nórdicos. Então, além dos humanos, dos pilotos experientes, que estavam sendo treinados por esses nórdicos, também seres do interior da Terra estavam sob treinamento. Fantástico. Uma grande escola ali, escola de pilotagem ali, escola de pilotagem dos extraterrestres, localizada no Alabama, ali próximo do norte do Alabama, nos Estados Unidos e do Mississippi. Para pilotar as espaçonaves que operam por interface de consciência. Então, um OVNI, você não tem que apertar botões, uma alavanca, uma direção, nada disso. Você pilota o OVNI através da consciência. Por isso que tem um treinamento espiritual, que é o mais importante de todos. Então, para você estar apto, para você realmente estar qualificado para pilotar um OVNI, você tem que ter o nível de consciência. E isso a gente pode linkar com o Stefan Chua. Inclusive, a Helena tem um livro falando da biografia, da história do Stefan Chua, de Singapura, que participou do Serviço Secreto Espacial. Ele fala que ele tinha que ter um nível de consciência elevado, inclusive ele tinha muitas ondas cerebrais gama, assim como o Jean Charles Moya, em abundância, que era importantíssimo, era fundamental para que ele pudesse ter essa interação com a espaçonave. Incrível! Então, isto é um requisito fundamental para pilotar os OVNIs. E os OVNIs os pilotos são treinados tanto na esfera espiritual quanto na esfera técnica. Então você tem que ter os dois. Porque a tecnologia alienígena, ela é uma fusão de espiritualidade e tecnologia. Maravilhoso. Interface de consciência, pois as naves eram vivas. Vivas. Então a nave tem que ser o seu amigo, você tem que respeitar a espaçonave. Se você não respeitar e amar a espaçonave, até é estranho falar isso, você tem que amar como se fosse um bichinho. Pensa na nave como se fosse o seu pet. Então você tem que amar, você tem que respeitar, tem que ter carinho pela espaçonave, porque ela é sensível. E ela pode se magoar. E se ela se magoar, ela não vai funcionar direito. Então ela tem sentimentos. Exatamente isso. Uma nave com muito sentimento, sentimental. Aqui. JP sentia que se tocasse no orbe, poderia ser fatal. É interessante isso. Ele sentiu que tinha uma energia eletromagnética muito poderosa e que potencialmente poderia ser fatal caso ele tocasse nesse orbe. Lembrando que Tucker Carlson, há pouco, falou, Tucker Carlson, ex-âncora da Fox News, falou de pessoas que sofrem lesões cerebrais ao entrarem em contato com OVNIs. Então, se a pessoa não tiver o nível de consciência adequado, prestem atenção, pode ter um resultado nada agradável, como uma lesão cerebral, severa, gravíssima. Então, para você estar qualificado para pilotar esses OVNIs, você tem que ter nível de consciência e empatia. Tem que ter amor. Se não tiver, pode até mesmo ser fatal para você. Muito bem. Provavelmente uma informação do Dr. Gary Nolan, que conta mais de 100 casos desse gênero. Interessante, Dr. Gary Nolan, do Instituto Sol, PhD, vamos salientar aqui. E ele também é lobista da causa dos OVNIs. Também havia uma espécie de líquido tecnológico, semelhante ao hidrônio. Eu nem conhecia essa substância, que é bem semelhante à água, como nós conhecemos. Então, ele tem um aspecto idêntico à da água, se comporta exatamente como a água. H3O+, que estava sendo aspirado pelos militares. Talvez isso era emitido pelos orbes, acredito o JP, não sabe exatamente o que era, mas estava ali sendo recolhido
pelos militares, esta substância. JP retornou à sua casa, meus amigos, né? Depois de contemplar esta aula, assistir esta aula, é bem interessante essa aula, né? Escola de pilotagem aqui de OVNIs, né? Tem autoescola, é OVNI escola, né, Nietzsche? Não sei como ficaria isso. JP retornou à sua casa e teve a sensação de tempo perdido, meus amigos. Sensação de tempo perdido. Eles estavam sendo escoltados por um TR-3B. E logo a seguir, recebeu o sinal verde para falar sobre suas experiências, do seu superior. Então, com certeza, JP simplesmente esteve nesse local para contar, simplesmente para chegar, para que nós pudéssemos saber disso, desse acontecido. Fantástico. JP conta que muitos políticos, isso aqui é bem interessante, prestem atenção. JP conta que muitos políticos importantes, conhecidos nos Estados Unidos, e militares visitaram essa base. Quem sabe o Coronel McGregor, o General Flynn, não sei. Pode ser. General Van Herk, com certeza, né? Que recebeu os planos da divulgação. A gente pode colocar nessa lista aqui. Políticos, quem sabe o Robert Kennedy Jr., o Loirão, já não estiveram presentes nesta base, contemplando essas maravilhas? Quem sabe? É muito provável. E que estão a par de tudo. Então isso é bem interessante. Então todos os militares chapéus brancos sabem de tudo, e políticos estão a par de tudo. Então eles sabem sobre os nórdicos, sabem sobre as tecnologias, sabem sobre o plano da divulgação. Talvez por isso o Loirão fique tão confiante em meio de tantas dificuldades e tantas perseguições. E assim como o Robert Kennedy Jr., né, sem falar do Putin, ou mesmo o capitão, por que não? E que seu comandante, JP foi além, diz que seu comandante visita o Washington DC, então deve ser um militar, né, de uma patente elevada, certeza absoluta. Muito bem. Terminando aqui, atualização do JP, meus amigos. JP acredita que militares estão se preparando para a revelação. Repetindo, JP acredita que militares estão se preparando para a revelação. E que David Grush, lembra do David Grush das audiências do Congresso dos Estados Unidos? Sabe muito mais, mas muito mais do que ele está falando. Porém, por hora, não pode revelar tudo. E ele até compara com o seu caso. Então ele recebeu o sinal verde para falar só até esse ponto. Por hora. Mas ele sabe muito mais. Segundo o JP. Bem interessante. Que no momento adequado, quando ele receber sinal verde, ele simplesmente vai revelar tudo. Com certeza ele está esperando novos denunciantes que vão respaldar a sua denúncia. Muito provavelmente é isso que ele está aguardando. Que novos denunciantes, como foram prometidos pelo Dr. Greer, o Louis Elizondo, compareçam no Congresso dos Estados Unidos. Comentário. Meu palpite, meus amigos, é que esses OVNIs, como mencionados pelo Dr. Sala, na descrição desta entrevista, serão usados para divulgação e contenção das tentativas de uma 3G, ou uma catástrofe global fomentada pelos chapéus pretos. Então, estes OVNIs irão se apresentar junto com os humanos. Nós teremos uma apresentação dos humanos nesses OVNIs, junto com os extraterrestres e mais as entidades do mundo intraterreno, de uma só vez. Então, isso está sendo preparado. E por hora, a priori, eles estão monitorando e antecipando os passos, as estratégias e as artimanhas dos escuros, contendo todas as suas tentativas trevosas. Então, eles estão ali para fazer o quê? Uma contenção, obstruindo, evitando que eles avancem e consigam alcançar os seus objetivos. Maravilhoso aqui esta atualização do JP.